noite, meus irmãos. Uma alegria a gente poder abrir novamente juntos a palavra de Deus. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Deus também abençoe a cada um desses irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo, livro de Salmo, o Salmo de número 25, um Salmo de Davi, uma oração do rei Davi que ele fez num momento muito difícil da sua vida, talvez o mais difícil da vida dele. É uma daquelas passagens bíblicas que, quando nós lemos, principalmente numa mensagem, nós ficamos tentados a não fazer mais nada além da leitura, porque de cara ele nos ensina muitas e muitas pérolas, muitas bênçãos, esse texto nos traz, sem necessidade de muita explicação. Mas vamos ao texto então. Salmo de número 25, são 22 versos. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e tem por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Amém. Irmãos, como eu falei, esse salmo Davi escreveu num momento muito difícil da sua vida. Davi estava fugindo, ele tinha perdido boa parte da lealdade do seu povo para o seu filho Absalão. Absalão havia se autoproclamado rei em Hebrom e agora perseguia o seu próprio pai. A traição de Absalão foi algo muito duro para Davi. Porém, ela não começou de uma hora para outra, ela não começou de repente. O desprezo de Absalão por seu pai provavelmente teve seu início muitos anos antes, talvez uns 10 anos antes. Tudo começou no episódio onde seu irmão, Amnon, violou a irmã de Absalão, Tamar, sua meia-irmã. Davi ficou furioso também com Amnon, porém não fez justiça em relação ao que aconteceu com Tamar. E por essa razão Absalão se enfureceu contra Davi e matou também seu próprio irmão. E pela segunda vez, Davi não fez o que a lei lhe mandava ele fazer. Ele não trouxe justiça para o caso de Amnon, ele não trouxe justiça para Tamar, ele não trouxe justiça para Amnon. Por 2 vezes Davi esqueceu da lei do Senhor. Observe, meus irmãos, escolhas difíceis, mas que deveriam ter sido feitas por Davi, não aconteceram, não foram feitas. E por isso, ele teve que enfrentar a maior crise doméstica e política do seu reinado. Então, como eu disse no começo, Davi estava em fuga e em grande angústia. E é nesse contexto que ele escreve essa oração. Vamos, então, novamente ao texto. Primeiro e segundo verso dizem: A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi sabe a que ele precisa se dirigir nessa oração. Ainda que muito angustiado e padecendo pelas consequências das suas próprias escolhas erradas, Davi não cede àquela tola tentação de olhar para qualquer outro lugar que não seja para o próprio Deus em busca de socorro.
Pode parecer algo simples, algo óbvio, mas será que realmente é isso? Eu e você, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, será que não iríamos ficar questionando as razões por que Deus permitiu isso? E mais, será que a gente não tentaria, pelos nossos próprios caminhos, encontrar uma forma de resolver esse problema? Ao invés de nos prostrarmos diante de Deus, em verdadeira submissão, como Davi fez? Davi inicia sua oração reafirmando sua relação com o Senhor, que sempre esteve com ele, onde ele diz: Deus meu, em ti confio. Em meio a grande dor e confusão, ele espera em Deus pela resposta ao seu sofrimento. Ainda assim, isso não impede que Davi mostre seu temor, e o temor que ele tem a passar a vergonha que aquela situação toda apresentava. Possivelmente, Davi, nesse momento, ele relembrou o seu antecessor Saul. Ele lembrou como foi o fim vergonhoso do seu antecessor. Para aqueles que não lembram, Saul, ele teve o final da sua vida se jogando sobre sua própria espada, onde nem mesmo o servo dele teve coragem de obedecer a sua ordem de matá-lo, ele teve que se suicidar. Algo vergonhoso para um rei, algo vergonhoso para aquele que foi ungido como o primeiro rei de Israel. Então, não é difícil imaginar que Davi também pensava nisso. Será esse o meu fim? Será que eu vou passar essa vergonha? Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, pelo contrário, ele relembra a fidelidade de Deus com aqueles que esperam nele e começa a encontrar o consolo e a esperança. Verso 3, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Observe, meus irmãos, que ao se inclinar diante do Senhor em sujeição e dependência, o coração de Davi começa a ser instruído e começa a encontrar razão para se manter firme. Davi já havia sido alvo de planos traiçoeiros. O próprio Saul, por mais de uma vez, tentou enganar Davi para tentar matá-lo. Mas Deus sempre o livrou. Deus sempre conduziu os pés de Davi para fugir do laço que Saul colocava. Davi jamais agiu de forma traiçoeira contra Saul. Verso 4 diz o seguinte: faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. 5, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Irmãos, ao longo da minha vida, principalmente quando mais jovem e no período que eu estava me formando na faculdade de biologia, eu tive a oportunidade de fazer algumas trilhas em florestas. Acho que alguns irmãos já fizeram aqui também, e eu sei que alguns têm prazer nesse tipo de atividade. Eu também tive a oportunidade de me perder em algumas dessas trilhas, né? E talvez alguns irmãos também tenham tido essa oportunidade. E os irmãos, quem já passou por isso sabe o quanto é assustador se perder. Eu me lembro do medo, da soma de incertezas que vai enchendo o teu coração naquele momento que você olha para um lado, olha para o outro. Por onde foi? Por onde? Por onde foi? Para onde eu vou? E aquilo vai te assustando. Mas eu também me lembro daquele momento em que você, de repente, encontra, né, onde eu encontrava um ponto, uma referência. Peraí, eu acho que é aquela árvore. Sim, eu acho que eu passei por aquela árvore. E vou andando em direção àquela, já lembrando o que vinha antes dessa árvore. Era uma pedra pontuda. Ela está ali. E aí você vai sentindo alívio, você vai vendo, ponto a ponto, referenciais que vão te lembrando de onde você veio e para onde você quer voltar. Se nós olharmos aqui para essa passagem, meus irmãos, é isso que está acontecendo a cada palavra que Davi vai colocando aqui na sua oração. Ele se sente angustiado, ele se sente perdido, mas ele vai se lembrando. Observe novamente aquilo que a gente leu nos 2 versos anteriores. Deus meu, verso 2, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Mas logo depois, ao falar isso, Davi fala aquilo que ele coloca no verso 3. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Observe, meus irmãos, quando o nosso coração está preso ao Senhor, quando nós temos um coração que deseja ser fiel àquilo que Deus nos tem ensinado, mesmo durante a tua oração de aflição, Deus já começa a te ensinar. Deus já começa a falar contigo. Assim vemos Davi aqui. Davi se lembra que, independente do tamanho do problema que ele se encontra, e esse problema está enterrando ele até o pescoço, buscar conhecer os caminhos de Deus e pedir que o Senhor lhe ensine as suas veredas é a única solução verdadeira que o seu sofrimento precisa. É o único caminho para a sua salvação.
No verso 6, Davi fala: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Davi sabe o quanto ele mesmo precisa novamente das misericórdias do Senhor, e que elas são infinitas. Ele sabe disso, ele acabou de declarar aqui. Mas no momento de angústia, o seu próprio coração precisa ser relembrado disso. A dor de Davi é tão intensa que quase o faz esquecer do caráter misericordioso de Deus. Não te lembres, verso 7, dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Irmãos, a luz do Senhor, ao recair sobre nós, revela as nossas mazelas, revela os nossos pecados e nossas imperfeições. Davi tinha consciência que estava colhendo os frutos de escolhas ruins como pai e como rei. E sabia que apenas Deus poderia purificá-lo e lhe trazer paz novamente. Por isso ele conta com a bondade e misericórdia do Senhor. É interessante aqui observarmos, irmãos, que a luz do Senhor, que agora ilumina o pecado de Davi, né, ilumina o coração do seu servo enquanto ele ora, é totalmente diferente da voz daquele que é conhecido como o acusador. Satanás, vez por outra, também nos apresenta nossos pecados. Contudo, ele faz com o intuito de nos envergonhar e nos enfraquecer. Não há mensagem de esperança ou lembrança de que fomos perdoados em Cristo. Apenas a vergonha. A luz do Senhor, não. Ela traz uma mensagem completa, não uma meia-verdade. A luz do Senhor nos revela a nossa fraqueza, mas também sua imensa misericórdia. Somos resgatados em verdade e por sua verdade. O verso 8 e 9, verso 8 ao 10 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Irmãos, nesse ponto, Davi passa a falar com a congregação. A gente vê nesse salmo aqui, né, nós vemos nesse salmo que existe essa alternância. Ora, Davi se dirige a Deus, ora, Davi se dirige à congregação. A situação não havia mudado. Porém, onde só havia angústia, agora há uma mensagem de esperança. E a lembrança de que os testemunhos do Senhor devem ser guardados por aqueles que fazem parte do seu povo. Não importa a situação. Irmãos, como é bonito uma oração cheia do conhecimento de Deus. Ela é a súplica informada pela palavra. E em si mesmo, ela traz uma mensagem de esperança. A própria esperança que essa oração procura. Ela abençoa aos que ouvem e ela exalta ao Deus a quem ela é endereçada. Eu apenas quero pontuar aqui isso, irmãos. Quando nós aprendemos, através da palavra do Senhor, a orar, essa oração, irmãos, ela é instrumento de Deus para consolar o nosso coração. Quando você se agarra àquilo que o Senhor diz na sua própria palavra para formular a tua oração, é Deus trabalhando já na consolação desse coração. E ainda mais, aqueles que ouvem a tua oração serão também abençoados, como a congregação é abençoada a ouvir a oração de Davi naquele momento e como nós somos abençoados a ler essa oração hoje. Verso 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Davi novamente se volta a Deus agora e novamente clama por perdão. Quanto mais ele pensa sobre os atributos de Deus, mais claro fica a sua iniquidade. Novamente, a luz do Senhor está deixando muito clara para Davi a sua iniquidade. Mas dessa vez, Davi menciona a verdadeira razão pela qual necessita do perdão de Deus. Ele começou dizendo, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Davi era o rei de Israel, o ungido do Senhor. A sua vergonha traria vergonha ao nome daquele que o ungiu. Davi, por toda a sua vida, foi zeloso em relação ao nome do Senhor. Ele matou um gigante por causa do zelo ao nome do Senhor. Ele poupou a vida de Saul, um rei invejoso e ingrato, mas que foi ungido por Deus. Então, ele, por amor, por zelo ao nome do Senhor, ele também não fez isso, ele não matou Saul. Então, nós sabemos que pela vida, pela história de Davi, o zelo ao nome do Senhor era algo fundamental, era algo inegociável. E ele entendia, agora eu sou o rei, e se essa vergonha se abater sobre mim, não é apenas sobre mim. Há algo maior do que eu. O nome do meu Deus, o nome santo do Senhor.
Eu trarei vergonha diante de todos esses povos que nos rodeiam ao nome do Senhor. Isso para Davi doía mais que qualquer outra coisa. Ah, irmãos, uma cosmovisão correta muda tudo. Davi tinha a cosmovisão correta. A grandeza do rei Davi não estava em suas grandes vitórias em batalhas, e não foram poucas, ou em ser amado pelo povo. A grandeza do rei estava no seu zelo pelo santo nome de Deus. Verso 12 e 13. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Novamente, Davi se volta ao povo, relembrando que temer ao Senhor é o caminho mais acertado e seguro para todo homem. O temor do Senhor é a riqueza que todo homem necessita. Observe, irmãos, na prosperidade repousará a sua alma. Percebe aqui que riqueza Davi está falando? O temor do Senhor, irmãos, é a riqueza que todo homem necessita, e ela suprirá a esse homem e a sua descendência com bênçãos eternas. Cultive no teu coração, meu irmão, o temor ao Senhor. Esse temor suprirá a tua vida. Ele suprirá a tua vida e encherá de bênçãos eternas a tua descendência. Verso 14. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Sobre esse verso, João Calvino comenta: o salmista aqui confirma o que havia acabado de dizer no versículo anterior, a saber, que Deus cumprirá fielmente o ofício de professor e mestre a todos os piedosos. Esse domingo, Rômulo trouxe a proposta de que falássemos sobre o aspecto educador da graça de Deus. E observe aqui, irmãos, que essa passagem, ela é exatamente isso. Ela nos mostra como Deus, como a graça dele nos educa, e nos educa enquanto oramos, enquanto falamos com ele. Essa promessa é maravilhosa, meus irmãos. Deus não se esconde ou retém o conhecimento a respeito de si mesmo, àqueles que temem e o buscam. Aqueles que desejam viver uma vida dedicada ao seu louvor. Deus não vai se esconder. Quer conhecer ao Senhor? Quer ter intimidade com o Senhor? Quer ter vida em abundância? Busque ao Senhor, Ele não se esconderá. Ele, pelo contrário, se revelará a você. Ele se alegra, irmãos, em se apresentar ao seu povo. Aqueles que buscam se encher da paz que vem dele. E ele enche cada um desses corações de paz, alegria e esperança. Verso 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Esse trecho é muito interessante, eu vou ler novamente. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. A imagem aqui, se você pensar bem, ela é um pouco confusa. Para pensar. Eu elevo os meus olhos para levar meus pés? Imagina, você caminha, você vai olhando para cima e você vai livrar o seu pé, olhando para cima? Você vai acabar caindo, não? Não quando se trata disso, quando se trata do cuidado do Senhor na sua vida. Parece contraditório, mas não é. Davi aqui ele nos provoca intencionalmente, para mostrar que não cabe a nós o cuidado para com as nossas vidas, para com o nosso futuro. Tolo é aquele que baixa a cabeça em busca de laços que seus pés podem cair. Olhem para o alto, irmãos. Elevem seus olhos para Deus, pois é Ele a sua segurança. Somente Ele livrará os seus pés do laço. É assim que você vai se livrar. Não tente, com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, cuidar dos seus pés. Olhe para o Senhor. Ele cuidará dos seus pés. Ele cuidará para que nenhum laço lhe prenda. Do verso 16 ao verso 20, Davi fala o seguinte: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim um ódio mortal. Guarda a minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Novamente, Davi aqui se dirige a Deus, expondo a realidade do seu coração naquele momento. Mesmo após toda aquela declaração de confiança ao Senhor, Davi ainda se mostra humano como nós. Irmãos, quantas vezes você já se sentiu aflito e angustiado em meio às dificuldades, mesmo confessando crer em Deus?
Deus sabe que somos pó, irmãos. Deus sabe disso. Mas é preciso que também nós saibamos disso, nós lembremos disso de vez em quando. Talvez você já tenha se amargurado, se entristecido por achar, nossa, eu sou tão fraco, em qualquer momento de angústia eu já titubeio, eu já desconfio do amor de Deus, da misericórdia. Não, irmãos, isso é humano, isso é humano. Você precisa amadurecer, como todo servo de Deus precisa. Essa semana, minha família esteve numa festa junina, onde, num determinado momento, todas as crianças receberam uma caixa com estalinho. Você sabe o que a criança faz quando ganha estalinho. Começa uma guerra. E a guerra começou. E era muito barulho. O João, que é o meu filho pequeno, né, o meu menor filho de 4 anos, ele tem medo do barulho do estalinho. Ele nem pega a caixa de estalinho, ele se assusta com aquele barulho. E é interessante que, observando, ele estava distante na hora que começaram a distribuir as caixas, mas quando começou a guerra, ele veio, se aproximou e sentou do meu lado sem falar nada. Eu olhei para ele e eu percebi que ele estava assustado. Era nítido que ele estava com o olho arregalado e nervoso, mas tentando ali se controlar. Ficou mais claro ainda quando eu estiquei meus braços para ele, ele logo veio para o meu colo. E me abraçou e ficou agarrado ali. Então era claro que ele estava assustado. O João está amadurecendo. E apesar de ter sentido medo, a sua reação foi muito melhor do que simplesmente chorar e se desesperar. Ele tentou se manter firme. Ele tentou se manter calmo e buscar segurança perto dos seus pais. Irmãos, nós também estamos no processo de amadurecimento. Não precisamos e nem devemos disfarçar os nossos medos e angústias diante de Deus. Deus nos convida de braços abertos, irmãos, para que nos acheguemos a Ele, depositando todas as nossas aflições, os nossos medos, aos seus pés, e confiando que Ele nos manterá seguros em seus braços. Os últimos versos desse texto diz, os últimos 2 versos, que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em Ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Esse verso 21, ele diz, a sinceridade e a retidão me preservem. Certamente, irmãos, Davi jamais confiou em suas próprias forças. Ele não está dizendo aqui que ele está confiando em atributos dele. Alguns comentaristas, inclusive, entendem que Davi aqui pede ao Senhor que tais virtudes, que foram plantadas pelo próprio Deus no coração de Davi, sejam, na mão de Deus, um instrumento para sustentá-lo naquele momento, a fim de que ele guarde fiel a sua confissão de servo de Deus. E no último verso, Davi nos apresenta mais uma característica de um servo de Deus. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Esse atributo, irmãos, é o senso de comunidade. Davi reconhece aqui que o mal que recaiu sobre a sua vida e as consequências desse mal não se encerrariam apenas sobre ele e a sua casa, mas recairão também sobre o seu povo. E por essa razão, Davi roga a misericórdia do Senhor. Esse senso de responsabilidade do rei de Israel para com o seu povo não está distante, irmãos, daquilo que devemos observar em cada um de nós, em relação ao cuidado com a nossa igreja, com a nossa comunidade de fé. Queridos irmãos, que em momentos de tentações e de enfrentamentos, a certeza que nossos pecados trarão consequências dolorosas sobre essa comunidade também seja usada pelo Espírito Santo para te ajudar a dizer não a Satanás e ao pecado. Vamos a algumas outras aplicações, irmãos. Irmãos, uma oração bem informada pelas Escrituras não apenas ajuda a organizar nossos pensamentos e sentimentos, que por vezes ficam confusos em meio à dor. Elas trazem esperança aos que a ouvem. A nossa oração, quando ela é informada pela palavra, ela trará conforto a você, ela trará conforto a mim também, quando eu ouvir a sua oração. Deus expõe nossos pecados diante de nossos olhos, mas diferente de Satanás, nosso Pai não para por aí. Ele entrega toda a verdade sobre os nossos pecados. Sim, eles são terríveis afrontas à minha santidade, mas eu morri por cada um deles. Você tem o meu perdão. A minha misericórdia te alcançou. Precisamos moldar nossos corações segundo a palavra de Deus, para que, como Davi, mostremos zelo pelo nome de Deus em cada uma de nossas obras.
Que o zelo pelo santo nome do Senhor nos consuma, irmãos. Que seja a força motriz de cada obra nossa. Tenhamos a certeza que nosso Pai está conosco a cada dia de nossas vidas. Ele sabe que somos pó e nos chama para confiarmos nele e crescermos nessa confiança. Somos comunidade, irmãos. Nossos pecados individuais trarão consequências coletivas. Que o amor em nossos corações pela noiva de Cristo cresça como um estímulo a fugir desse pecado. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela vida do teu servo Davi e pelo testemunho que ele deixou por séculos e séculos registrado na tua palavra, Pai. Ó Senhor, nos dá a graça, Pai, de lembrarmos que somos pó, mas que o Senhor sabe que somos pó e que o Senhor nos dá força para enfrentar o pecado. Ó Deus, dá-nos o senso de comunidade, Senhor. Dá-nos, Senhor, a certeza de que temos que viver uma vida santa para honrar o teu santo nome, mas também para cuidar da nossa comunidade. Nos ajuda, Pai, a crescermos como crentes, individualmente e como igreja. Ó Deus, dá-nos graça. Precisamos de Ti, carecemos de Ti. Que em nossos momentos de temores, de incertezas, nós jamais esqueçamos, Senhor, que nós não seremos envergonhados, Senhor, porque em Ti confiamos. Muito obrigado, Senhor, por cada vida aqui e abençoa para que a Tua palavra encontre um solo fértil e transforme cada um dos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.